Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, indicou que o faturamento do setor registrou um crescimento em 2022 ao longo dessa recuperação econômica. Por outro lado, mesmo com esse aumento, o desempenho foi um pouco abaixo dos estabelecimentos, porque também, é preciso lembrar, estávamos saindo de um pós-pandemia, quando esse setor, que depende muito da presença física, sofreu como todos os outros que dependiam de presença física das pessoas. José Eduardo Camargo, que é líder de inteligência e conteúdo da Abrazel, é nosso convidado de agora. Seja bem-vindo. Olá, Piotr, tudo bem? Bom estar aqui com vocês. Bom, eu fiz menção à questão da pandemia, eu suponho tenha sido essa a razão, porque o setor já vinha de um problema financeiro muito grande, porque dependia de pessoas nas ruas, e durante a pandemia nós tivemos, até por determinação das autoridades sanitárias, o afastamento de pessoas, né? O distanciamento de pessoas e até o incentivo para que elas ficassem em casa. O resultado do ano passado demonstra claramente que o setor sabe fazer o que ele se propõe fazer, mas ainda há um longo caminho para recuperar os danos da pandemia? Tem um caminho longo ainda, sim. A gente tem que lembrar que no ano passado, principalmente no começo do ano, a gente teve aquele pico da variante Ômicron e muitos estados ainda tiveram restrições à circulação, né? E o setor sentiu muito isso. Aí no segundo semestre, sim, a gente começou uma recuperação mais robusta e a gente teve um final de ano bom, com Copa do Mundo, com as festas de final de ano, aí já sem restrições, né, a circulação das pessoas. Então foi um ano de recuperação. Tanto que a nossa pesquisa aponta que em dezembro, quase metade das empresas disseram ter tido um dezembro melhor em 2022 do que foi o dezembro de 2021. Mas o que preocupa é que pelo menos uma em cada 5 empresas, né, quase uma em cada 5 empresas, ainda estão trabalhando com prejuízo. E isso é resultado direto das dificuldades que elas tiveram durante a pandemia, do fato de terem feito empréstimos. 70% hoje tem empréstimos contratados, que é um número alto, e ficaram com dívidas também em relação a fornecedores e principalmente impostos. Então a gente tem vários pontos de atenção aí ainda. José Eduardo, e diante do que, obviamente, o que é dívida e pode ser renegociada, mas depende também da boa vontade do credor, né? Com relação especialmente a impostos, levando-se em conta esse momento que foi completamente único na história da humanidade, né? Da forma como ocorreu, a gravidade que se colocou e também o tempo de duração. E isso implica em muitas coisas. O que pode ser, digamos, renegociado a ponto de trazer, digamos, pelo menos um período de fôlego até que o setor, que demonstrou claramente que quando a situação voltou muito próximo da normalidade, ele mostrou que ele sabe fazer o que ele se propõe, tanto que começou a ter resultado positivo. Mas é claro, eu tenho um passivo para negociar. Desses 2 passivos, seja com empréstimos que tiveram de fazer lá atrás para honrar dívidas e tudo mais, ou mesmo em relação a impostos, o que é mais fácil ser renegociado? Ou por onde o caminho está sendo trilhado? A pesquisa mostra claramente que o empresário preferiu ficar devendo os impostos, né, principalmente impostos federais, até porque ele crê que pode haver uma renegociação, né? É mais difícil, por exemplo, principalmente para quem está com o caixa muito apertado, você renegociar com o fornecedor, né? O fornecedor ele tem um limite também para poder renegociar. Então, a gente teve programas de muito sucesso, como foi o Pronamp, por exemplo, né? Para dar dinheiro e fazer com que as empresas se recuperassem, mas os programas que eram relativos a impostos, eles foram mais tímidos, né? E a gente precisa realmente ter um olhar para isso agora, mostrando que as empresas precisam sim de ajuda para lidar com essa situação. Mais uma vez, reforçando que não são todas, né? Mas a gente tem um contingente muito alto ainda de empresas que sim precisam de uma atenção especial para que elas consigam fazer essa recuperação e também para que elas consigam voltar a investir e a empregar. Coisa que o setor agora tem feito, né? A gente acabou de sair, por exemplo, o dado do CAGED do ano passado, e o setor de bares e restaurantes foi um dos que mais empregou em 2022. A gente teve um saldo de novos empregos de 115 mil vagas abertas, né, novas vagas abertas. Então, é preciso, esse setor é um setor que emprega muito, é um setor formado majoritariamente por pequenas e microempresas, que são as que realmente movimentam a economia. Então, precisa desse olhar mais atento, principalmente para a questão dos impostos. Para você ter uma ideia, a nossa pesquisa aponta que 38% das empresas disseram ter algum tipo de dívida,
E entre esses 38%, 80% disseram ter dívidas com impostos atualmente. E impostos especificamente só federais ou impostos por estado ou município? Onde é que está exatamente essa dívida tributária maior? A maior parte são impostos federais, mas logo em segundo lugar vem os impostos estaduais também. Tem uma outra questão que eu acho que a gente tem que tratar também esse ano, que é urgente, que é a questão do Simples nacional. Você já tem uma discussão no Congresso acerca disso, e o nosso setor ele está majoritariamente no Simples. São empresas que faturam até 4,8 milhões de reais por ano. E o Simples, por exemplo, essas empresas do Simples não estão no programa de recuperação que foi aberto para o setor de eventos, que abrangeu também o nosso setor, o de bares e restaurantes, que é o PERSE. Então, uma medida, por exemplo, que poderia trazer um bom alívio para essas empresas que estão devendo os impostos, seria trazer as empresas do Simples para dentro desse programa. E isso é possível acontecer? Depende do Congresso ou pode ser uma decisão executiva? As duas coisas. A gente tem uma negociação no Congresso já em torno desse assunto, assim como tem discussões no Congresso também, já tem projetos para ampliar a faixa do Simples, né, para incluir mais empresas também nessa modalidade. Eu acho que tudo isso também vai ser discutido, né, na reforma que está se desenhando, mas também, quando você tem uma vontade política, você pode fazer também por meio do Executivo. Foi, por exemplo, por meio do Executivo que nasceu o Pronamp. A Abrazel, no comecinho da pandemia, alertou para o grande problema que estava se formando em função da pandemia, e no primeiro momento esteve em Brasília e o governo federal teve a sensibilidade de rapidamente dar uma resposta e formatar esse programa de empréstimos, que não era só um programa de empréstimo, mas também era um programa que tratava da questão trabalhista, né, e que deu alívio para as empresas. Foi um programa bem sucedido durante a pandemia. Sim. E que fez com que muitas empresas se salvassem. Zé Eduardo, vamos lá, eu tenho dois questionamentos. Quando você fez menção a ações do Executivo na gestão passada, eu tinha uma orientação de política econômica liberal. Ou seja, menos Brasília e mais Brasil. Isso foi dito inúmeras vezes pelo ministro Paulo Guedes, pelo próprio presidente Bolsonaro. A gente tem uma mudança agora na posição do governo. O governo está buscando, inclusive na Justiça, recuperar uma série de impostos. Houve uma decisão essa semana do Supremo Tribunal Federal que afronta a lógica da segurança jurídica. Pode-se cobrar impostos por decisão definitiva que não precisariam ser recolhidos por empresas, porque o Supremo voltou a decidir de forma diferente. Ou seja, chama atenção por todo esse aspecto. E o governo está preocupado em receber, a fazer caixa, até porque também tem 170 bilhões a mais daquele fura-teto. Este executivo ajuda nesse aspecto, essa orientação econômica, ou o setor? E aí a minha segunda pergunta, o tamanho que o setor representa em empregos, em geração de riqueza, a importância dele para a lógica da cultura brasileira, isso pode pesar a favor? Não, sem dúvida que pesa. E a gente tem experiência em trabalhar com todos os governos anteriores, e todos foram muito sensíveis às nossas causas, porque eles sabem das características do setor. É um setor que emprega muito, é um setor que é majoritariamente formado por pequenos empresários, né, os micro mesmo. A gente tem uma participação muito grande, por exemplo, dos MEIs, que são aqueles que faturam até 80 mil reais por ano. Ou seja, praticamente, né, são as empresas realmente muito, muito pequenas. É lógico que a gente tem agora uma transição, né, mas a Abrazel é uma entidade apolítica, nesse ponto, ela a partidária, ela é uma entidade que luta pelo bem e para fazer o Brasil mais fácil de empreender e melhor para se viver, e para o bem do empresário, né, e da empresária. Então, a gente tem certeza que depois dessa fase de transição, as negociações vão continuar. E eu acho que vai ter uma sensibilidade, porque, como você disse, o nosso setor ele tem uma representatividade muito grande na economia, né? Tudo que acontece no setor tem um impacto muito grande nas contas nacionais, inclusive. José Eduardo, o professor Marcelo Suano está conosco, quer fazer uma ponderação também. Professor.
José Eduardo, boa tarde, é um grande prazer poder conversar contigo e eu vou até fazer primeiro uma manifestação. Normalmente se fala apenas do aspecto econômico, mas as pessoas não têm noção do aspecto social que representa todo esse segmento. Muitas vezes eu sempre falava, quando as pessoas diziam para mim assim, poxa, mas você prefere morar em locais que tem muitos bares e restaurantes e o barulho não te incomoda? Eu dizia, me incomoda mais o silêncio gerado pelo impedimento ao empreendedorismo, aos empreendimentos e ao desemprego que é gerado ali, porque essas pessoas não estão, além da insegurança. Ou seja, a presença dos bares e restaurantes torna o ambiente mais seguro, além da circulação do dinheiro que tem. A pergunta que eu gostaria de fazer, desculpa a possibilidade, talvez seja de uma grande ignorância, mas qual é o instrumento que poderia ser utilizado, político, para tentar um perdão dessa dívida? Ou seja, não adianta ficar só negociando a dívida, é uma dívida que poderia ser anistiada, porque isso significa segurança, aspecto social, empreendedorismo, emprego, significa muita coisa. Além disso, qual é a possibilidade de conseguir, se de repente não perdoa essas dívidas de impostos, além do que você sabe que tem outros impostos que estão colocados ali que poderiam ser minorados, mas qual seria a possibilidade de conseguir investimentos, ou seja, conseguir empréstimos em bancos de fomento, bancos que ao invés de estar sendo jogados para grandes empresas, poderiam ser jogados para todo um segmento como este. Qual é a possibilidade? Uma, de anistia e o que poderia ser feito para buscar politicamente a anistia, apesar de nós termos um governo que não vai querer permitir isso, e a possibilidade de conseguir empréstimos em bancos de fomento no Brasil que coloque uma taxa de juros que seja não irrelevante ou inexpressiva, mas que seja suportável para esse segmento que representa tanto. Uma questão de alongamento da dívida, Zé Eduardo, ou seja, trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata, obviamente, no caso dessa dívida tributária, e um alongamento assim para, digamos, ter esse fôlego maior. Sim, eu acho que um bom começo, Marcelo, a sua pergunta é excelente e como toda pergunta excelente, ela merece uma resposta muito complexa, né? Talvez a gente não tenha tempo para isso, mas eu acho que um bom começo seria, por exemplo, permitir a entrada do Simples nesse programa, que é bom, que é o PERSE, que foi um programa lançado há cerca de um ano, mais ou menos, se eu não estou enganado, ou um pouco mais, e que foi primeiro voltado para o setor de eventos e o nosso setor, pela sua força e por demonstrar essa força, conseguiu a inserção, principalmente das empresas que não estão no Simples, mas elas são minoria. Então, Só por gentileza, esse programa que você se refere é o que permitiu às casas de espetáculos a fazer renegociação de dívida, é isso? Eles tiveram um acesso melhor? Exatamente, não só casas de espetáculo, mas todo o setor de eventos, né? Porque foi outro setor também muito atingido durante a pandemia. Só que tem algumas regras, né, para você estar nesse programa que realmente traz condições muito melhores de negociação, por exemplo, de impostos, né? Mas tem a condição de você estar cadastrado no Ministério do Turismo, a empresa está cadastrada e ela não atingiu a grande maioria, que é o contingente que está no Simples, né? Então, esse seria um bom começo. Eu acho que tem também várias outras iniciativas que podem ser tomadas e a gente não quer nada que seja exclusivo para o nosso setor de maneira, por exemplo, eu acho que falar de perdão de dívida nesse momento já é um pouco fora da curva para a gente, né? Mas o que a gente precisa ter é um olhar para essas empresas, porque, como você disse, é um contingente muito grande de gente investindo no Brasil, gerando renda, gerando emprego, e esses empregos dependem dessas empresas. Então, eu acho que sim, tem que ter um olhar melhor para elas, porque a realidade está batendo a porta. Quando a gente olha para trás, né, a gente já tem aí pelo menos 6 meses sem restrições e quase 1/5 das empresas continuam fazendo prejuízo. Então, e quando você olha para essas empresas, o que está realmente atrapalhando esse desenvolvimento agora é a questão das dívidas, né? Não só com impostos, mas outras dívidas que foram acumuladas também, inclusive dívidas trabalhistas, né? E o que é muito ruim também para a sociedade. Então, o que a gente pede é um olhar que seja pelo menos no nível do que o nosso setor representa para o Brasil. E você foi muito feliz quando disse assim que o bar e restaurante não é simplesmente um negócio como outro qualquer. Ele traz segurança para a rua. Ele é, muitas vezes, o único ponto de apoio no bairro. É o lugar onde as pessoas param para pedir informação,
o lugar onde as pessoas interagem, sem contar esse aspecto que é importantíssimo na vida das pessoas, que é poder encontrar os amigos, poder trocar ideias, fazer as ideias circularem, né? O bar e o restaurante é o lugar onde isso acontece, né? É o substituto natural da ágora grega, onde a sociedade se encontra para discutir os seus problemas no fim do dia, né? Então, a gente quer sim... a gente não quer nenhum tratamento especial ou diferente, mas a gente quer um tratamento que seja condizente com a importância e com o tamanho desse setor para a economia do Brasil, o que não tem acontecido. Eu só discordaria de uma coisa. Eu acho que merece sim um tratamento diferenciado por tudo aquilo que representa. Só foi muito feliz quando falou da ágora grega, porque é exatamente isso. É um ambiente em que a vida acontece. Ali a vida está ocorrendo. E uma das coisas que me deixou extremamente horrorizado, por exemplo, quando teve a pandemia, tudo bem, os bares e restaurantes foram fechados, mas não houve uma política pública que, por exemplo, cancelasse o IPTU. Uma política pública que, por exemplo, cancelasse ou reduzisse ou congelasse os aluguéis para que as pessoas tivessem capacidade de preservar os seus empreendimentos. Eu fiquei horrorizado quando andava em ruas e via todo mundo fechando, quebrando. Por quê? Porque não foi dado um atendimento adequado. Mas espera aí, como é que você vai congelar ou pelo menos reduzir o aluguel daquele empreendedor? Foi recebido recursos. Recursos foram dados pelo governo federal. Recursos deveriam ter sido usados de uma maneira racional, porque esse segmento muita gente quebrou. Isso me entristeceu. É como o senhor falou, é a ágora. É a ágora grega desse momento contemporâneo. Sim, e a gente teve no mundo todo um movimento para sim fazer o que devia ser feito, que é uma ajuda para que os bares e restaurantes se mantivessem. A gente tem um estudo do Banco Mundial que mostrou que mais de 100 países tiveram ajuda direta, aí sim com perdão de dívidas durante a pandemia, no período que a gente estava fechado. E o Brasil não teve. Ele teve uma ajuda ali, mas o empresário ele está pagando, né? E está pagando agora. Está pagando, inclusive, eu acho que o Piotr, ele lembrou bem, tem a questão dos juros também. Sim. Quando o empresário pegou o empréstimo do Pronamp lá atrás, ele pegou com os juros a 2,30, 2,35, se eu não me engano, ou 2,50. E hoje a gente está com juros de 13,75. E o indexador do Pronamp, por exemplo, é o juro, é a Selic, a taxa Selic, né? Isso faz com que o Pronamp, no nosso setor, olha como é curioso, no nosso setor o Pronamp tem uma inadimplência de 13%, que é altíssimo. A taxa média de inadimplência do Pronamp é 4%. Por quê? Isso mostra muito claramente, de modo muito claro, que foi um dos setores mais impactados pela pandemia. Ou seja, a gente conseguiu ali sobreviver, os que conseguiram, lógico, né, a duras penas, mas muitas das empresas estão pagando essa conta ainda. Então, precisa ter um olhar especial, sim, para o nosso setor. José Eduardo Camargo, líder de inteligência e conteúdo da Abrazel, obrigado pela participação aqui em entrevista ao Fast News da Jovem Pan News. Boa tarde, hein? Obrigado a vocês. Muito obrigado mais uma vez. Vou fazer só uma menção aqui. Durante a pandemia, eu não vou questionar mais o que já foi extremamente discutido, mas ali houve uma frase que era assim: a economia a gente vê depois. Bom, a economia a gente vê depois, que foi justamente para justificar que as pessoas ficassem em suas casas. Eu não vou questionar isso. Isso já é um tema que já foi discutido, já foi decidido e já aconteceu. Agora, o depois chegou. Essa é a questão. Por que não há uma mobilização agora em relação a esse setor ou qualquer outro setor que foi extremamente prejudicado durante a pandemia? Porque, vamos lá, a economia não é feita de números, a economia é feita de gente. Números é só o que elas usam para fazer negócio, né? Quanto custa, pago tanto, quero juros de tanto no empréstimo, isso é só ferramenta. Economia é feita de gente. É gente que faz a economia acontecer. E essas pessoas foram prejudicadas. Independentemente se você gosta ou você não gosta de bares, enfim, isso é outra questão. Acontece que tem gente ali que paga imposto, que trabalha, que movimenta a economia. Então, de novo, professor Suano, vamos lá. A economia a gente vê depois, o depois é muito simples, ele chega, e chegou. E aí se tinha toda aquela, digamos, mobilização, até de alguns órgãos de imprensa que quase se tornaram assessoria de imprensa de Ministério da Saúde. De Ministério da Saúde eu não vou dizer, né? de certos governadores, mas vamos lá. Porque você tem que ficar em casa, a economia a gente vê depois. Tomou isso como se fosse um lema. Tudo bem, eu não vou de novo, vou insistir aqui, não vamos discutir se deveria ou não ter ficado em casa. Isso já foi uma discussão que aconteceu e as pessoas já ficaram em casa. Que sirva de exemplo se por acaso
espero que não. Se um dia ocorrer novamente, se tivermos que passar novamente por uma pandemia, a gente sabe exatamente lidar com uma situação. O mundo teve que aprender a tomar decisões. Países não fizeram lockdowns, outros fizeram, mas enfim, tudo isso vai ser discutido. Agora, o tal do depois já chegou e agora precisa se entender isso aí. Por que não há uma mobilização tanto governamental, estou falando nos 3 níveis, tá? Nos municípios, nos estados e no governo federal, cujo presidente atual foi muito a favor do fique em casa, defendeu esse tipo de coisa, o presidente Bolsonaro era contrário, enfim, mas também não é essa a questão. O fato é que depois chegou, professor Marcelo Suano. É interessante, Piotr, parabéns. No momento que você estava, para não quebrar o protocolo, me deu vontade de levantar e te aplaudir de pé pelo que você estava falando. Em especial, a economia é feita de gente. E se ver depois, olha que coisa curiosa, quando eu falei da anistia, eu não falei à toa. Eu falei por uma razão muito simples, porque exatamente está sendo pago agora aquilo que deveria ter sido olhado com mais racionalidade e de uma forma mais estratégica naquele momento. E essas pessoas estão arcando com os custos de decisões erradas que foram tomadas naquele momento. Exatamente por essa razão é que deveriam ser, sim, anistiados. Apesar dele ter falado que está fora da curva, pode estar fora da curva porque ele sabe como funciona a realidade desse embate. Mas nós, como cidadãos, deveríamos exigir a anistia para as dívidas, não as dívidas trabalhistas. Ou, de repente, as dívidas trabalhistas podem ser pagas de uma outra maneira, mas devem ser anistiados sim. Por quê? Porque eles foram muito prejudicados. Naquele momento em que nós tivemos o Fique em Casa, eu não estou dizendo que aquele Fique em Casa, ele deveria ter sido relativizado, deveria ter sido entendido da forma certa e não politizado como foi. Quando se disse, olha, vamos colocar a economia para depois, é porque o argumento político estava se sobrepondo ao entendimento correto e concreto do problema e das questões sociais que estavam envolvidos. Quando se fala a questão de todas as empresas que quebraram, em especial desse setor, porque não teve nenhum cuidado para dar suporte a elas, mas não foram só apenas eles, todos os outros. E é muito curioso, eu poderia citar um fato. Exemplo, decisões que eu particularmente peço mil desculpas se porventura a família de Sua Excelência, o prefeito de então, possa se sentir incomodada, mas é apenas uma análise. Exemplo, para exigir o Fique em Casa, foi retirado 1/3 dos ônibus de circulação, mas eles foram mantidos o pagamento daquilo que era, os recursos foram dados para as empresas. Por qual razão? Porque eles poderiam ter perdas de funcionários para preservar empregos. Com todo respeito, esse dinheiro poderia ter sido usado para várias razões. Poderia ter sido utilizado para dar suporte a esse segmento, poderia ter sido utilizado para dar suporte para todo o segmento de saúde, os profissionais de saúde. O profissional de saúde não é só um médico, é do médico aquele cidadão que está lá coletando dejetos dentro das salas dos hospitais. Eu fiquei 2 meses internado. Tinha hora que chegava uma moça que não havia tido Covid, mas que estava coletando os dejetos de todas as pessoas que estavam doentes com Covid. Essas pessoas mereciam ter tido, sim, apoio, mereciam ter tido transporte gratuito para eles, porque eles eram, inclusive, agredidos no meio da rua. Exemplo, foi um dado errado, uma forma errada, uma política errada que foi feita. E os recursos deveriam ter sido utilizados para gerenciar adequadamente o equilíbrio da sociedade e não apenas para um determinado segmento, porque queriam forçar as pessoas a ficar em casa. É apenas, não é uma análise, não é um desabafo, é um mistura dos dois, apenas para tentar ilustrar a angústia que determinados segmentos viveram, para a economia se ver depois. Essa é a razão pela qual deveriam ser anistiados das suas dívidas, porque eles sofreram muito e eles representam muito para a economia, para a segurança social e para a vida social. Toda vez que você vira uma plaquinha lá, aluga-se de um lugar que você via muito funcionar antes da pandemia, você pode, com grandes chances, até apostar que aquilo é a vítima, uma das vítimas da economia, a gente vê depois, que poderia não ter sido vítima se essas medidas que o professor Marcelo Suano está defendendo aqui tivessem sido tomadas, ou seja, de entender as agruras daquele empreendedor também que era dono do bar ou de uma pequena lavanderia, seja lá o que for, né?